Honra ao Mikhail Ivanov. Primeira parte. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Vamos, primeiramente, começar a falar-lhes de algo de específico. Como vocês, talvez, observaram, eu jamais intervim sobre tudo o que é chamado o Yoga da Unidade, a revelação da luz, que foi acompanhada, por exemplo, por Sri Aurobindo ou por Irmão K. Hoje, eu vim falar-lhes de algo que me toca muito, porque corresponde a algo de que sou muito fã, eu diria. É o que se chama, aqueles que eu chamo, em todo caso, os Ayota Kodesh, se preferem, os 4 elementos. Vou passar em revista, se querem, certo número de coisas que lhes foram dadas já desde o Yoga da Unidade, passando pela revelação da luz, passando pela cruz fixa metatrônica, quando de sua vinda no ano passado, não é? Então, vamos vislumbrar certo número de coisas. Metatron falou-lhes dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vocês se lembram? Ele havia falado dos 4 pontos da cruz fixa, que eram ligados aos pontos Od, Al, In e Is, ao nível da cabeça, que se cruzavam numa cruz ao nível do ponto Er. Cada um desses pontos, chamados estrelas, era religado, se vocês se recordam, com um triângulo específico que, reunidos 3 a 3, esses triângulos davam 3 pontos por 3 pontos, 3 estrelas por 3 estrelas, as 12 estrelas da cabeça. Então, não vou voltar a isso, mas vocês se recordam que havia um triângulo na frente da cabeça, um triângulo atrás da cabeça, um triângulo à esquerda da cabeça e um triângulo à direita da cabeça. Mas é necessário saber que a estrutura triangular está inscrita desde a origem dos mundos, desde a origem do conjunto de dimensões. Os Ayota Kodesh, ou, se preferem, o que vocês chamam os 4 elementos, o que foi chamado por São João, Sri Aurobindo, quando ele foi São João, pelo que ele via, os 4 cavaleiros. É o termo que empregou, também, Metatron, esses 4 cavaleiros. Um cavaleiro é alguém que monta um cavalo, isso, vocês sabem, vocês não têm necessidade de mim. Mas o que é importante compreender é que um cavalo é algo que vai muito rápido, ao menos no espírito de João, quando ele via a ação desses elementos. Ele os caracterizou, talvez vocês o saibam, por cores, em o cavaleiro pálido, o cavaleiro cinzento, o cavaleiro esverdeado, etc, etc. Ele dava, de fato, simplesmente, no que, para ele, era perceptível, da época, características ligadas aos elementos. Então, é claro, os 4 cavaleiros do Apocalipse são religados a certo número de elementos que eu poderia qualificar de desagradáveis para aqueles que estão sobre a Terra. E, simplesmente, a revelação da luz adamantina em suas 4 partes. Não em seus 3 componentes, que vocês conhecem, quais sejam, o Espírito Santo, a radiação da fonte, a radiação do ultravioleta, as partículas adamantinas. Aí, é a quádrupla constituição da estrutura e do quadro de todas as dimensões. Como vocês sabem, essa dimensão foi confinada, falsificada, desviada de sua conexão à luz vibral. No ano passado, Metatron, através do estabelecimento da cruz fixa e, depois, o estabelecimento das cruzes mutáveis, permitiu, de algum modo, restabelecer certa retidão. Essa retidão manifestou-se, inicialmente, pela reversão do triângulo compreendido entre o ponto Al, os pontos atração e repulsão, ou, se preferem, bem e mal. O ponto Al, que estava à frente da cabeça, na raiz dos cabelos, veio colocar-se abaixo do terceiro olho, ao nível da raiz das sobrancelhas. Tudo isso para ilustrar, de algum modo, um processo de reversão e um mecanismo que ia antecipar, de algum modo, a revelação da luz, entre o que foi chamada a coroa da cabeça e todas as partes do corpo. Tudo isso, nós lhes demos, meus amigos, e as estrelas, deram-lhes, a localização, as funções, não mais das estrelas, mas de suas projeções, entre aspas, ou sua revelação ao nível do corpo, nessas famosas portas que foram chamadas portas ou portais interdimensionais.
Eram pontos, como dizer, de gancho, da luz, pontos de transcendência, pontos interdimensionais que permitem sintetizar o corpo de luz, ou o corpo de existência, idêntico àquele que está no Sol, aqui mesmo, nesse corpo carbonado no qual sua consciência ainda está um pouquinho prisioneira. Bem, nós havíamos dito que essa revelação da luz fazia-se de acordo com atalhos específicos. Tudo isso, vocês sabem, se vocês seguiram. Então, vamos continuar. Em contrapartida, nós jamais dissemos como a luz ia revelar-se, partindo das estrelas, para conduzir a pontos ou portas que tomavam a mesma denominação, mesmo se a função não fosse perfeitamente passível de sobreposição. Por exemplo, se tomo o ponto atração, que é ligado ao baço, como lhes disse irmão K, que é ligado às forças de Ahriman, ele é ligado, também, ao que é chamada a estrela atração, ou bem, se preferem, ao nível da cabeça. Mas ele jamais exprimiu, porque lhes disseram que isso podia ser muito complexo, todos os circuitos de ressonância que correspondiam a esse desenvolvimento entre a cabeça e o resto do corpo. É claro, não é meu propósito, hoje, dar-lhes todos esses circuitos. Eles são inumeráveis. Em contrapartida, o que vou dar-lhes é o número de elementos desse famoso desenvolvimento entre a cabeça e o corpo, porque, através desses alguns elementos, que são em número de 5, vocês compreenderão e, sobretudo, implementarão a ativação da coroa radiante do coração, extraindo a consciência ao nível das estrelas, para aportá-las ao nível do coração. Portanto, é algo que, neste período, eu diria, específico, que vocês vivem, pode ser importante para alguns de vocês que ainda não tiveram a capacidade, a oportunidade, ou o timing, eu diria, de estabelecer-se ao nível da coroa radiante do coração. Lembrem-se, nós sempre dissemos que somente vocês podem cruzar a porta estreita, para subir ao coração. Mas pode-se, também, favorecer o desenvolvimento dessa luz específica, ligada aos elementos, aos Iota Kodesh, aos triângulos elementares, para levar a consciência ao coração. O que lhes havia dado o arcanjo Anael, no ano passado, chamada a Nova Aliança, o que foi realizado pelo arcanjo Miguel, em 29 de setembro, e por vocês todos, ou seja, a realização da triunidade no coração, tudo isso participa do mesmo processo. Não são processos separados, divididos, sucessivos. Eles são, todos, concomitantes, mesmo se, para muitos de vocês, a concomitância não seja evidente, vocês puderam, talvez, ativar mais alguns pontos, algumas portas do que outras, ou algumas estrelas mais do que outras. Existe um meio relativamente simples que vai permitir-lhes, talvez, drenar a luz vibral entre a cabeça e o coração, e fazer, em todo caso, ressoar o que se chama a coroa radiante do coração e da cabeça na mesma vibração, ou seja, unificá-las. É naquele momento que o ego espiritual, é naquele momento que a personalidade vai tender a apagar-se, inteiramente, pela potência da luz vibral, que será revelada entre essas conexões específicas entre os triângulos elementares da cabeça e do corpo. Agora, vou dar-lhes os elementos constitutivos desses circuitos específicos. É um circuito que vai recorrer aos triângulos. Os triângulos da cabeça, das estrelas, agrupados, portanto, por 3. O triângulo do fogo. A cimeira é o ponto AL. O triângulo da terra. A cimeira é o ponto OD. A cimeira lateral esquerda da cabeça, que corresponde ao ar e que é, portanto, centrado no ponto IN, ou, se preferem, PIC, do outro lado da cabeça, há o triângulo da água, que está em relação com a estrela IS, ou, se preferem, NUC. Como vocês puderam observar, e, eu espero, tenham observado, inúmeras estrelas exprimiram-se entre vocês. Para o ponto AL, vocês tiveram Mahananda Mohin. Para o ponto OT, quem vocês tiveram? Irmã Ana, ou Santa Ana, a mãe de Maria. Em contrapartida, para os pontos IN e IS, talvez vocês tenham feito a relação com Miguel e Isis, mas não havia estrelas que tenham falado nesse nível. Pouco importa. O que é importante é que a revelação desses 4 triângulos elementares corresponde ao arquétipo do elemento.
O arquétipo do elemento, há um deles que vocês conheceram, porque o nome é pronunciado por Metatron a cada vez que ele vem entre vocês. É o Iota Kodesh do fogo, que se chama Velia. Velia é, portanto, inscrito no ponto AL, o ponto atração, e no ponto repulsão, ou AL, bem e mal. É o primeiro triângulo, que se recolocou no lugar. É aquele que condicionou, de algum modo, a revelação da luz, ao nível desse templo que é um corpo. Vou falar-lhes dos triângulos correspondentes aos 4 elementos do chakra do coração. Os pontos importantes ao nível do chakra do coração, que estão em conexão com esses triângulos elementares, serão, é claro, primeiramente, o que foi chamada a porta unidade e a porta L, ou seja, os chakras chamados de enraizamento do espírito e de enraizamento da alma, porque é por esses 2 pontos que a alma encarna-se na matéria, no momento em que há o nascimento do bebê. Há certo número de fios de luz que são projetados pela alma, para tomar posse, inteiramente, do corpo. O ponto unidade, vocês sabem, a porta unidade, está à esquerda, e corresponde ao espírito. A porta AL está à direita, e corresponde à alma. Ora, há 2 outros pontos e, se vocês estão atentos, isso vai reconstituir, também, uma cruz, nesse nível. Primeiro, uma porta extremamente importante, uma vez que é, justamente, a porta estreita. É o ponto OT, que está situado na ponta do externo. É a passagem do embrião crístico, é o nascimento em Cristo, é o nascimento do Cristo interior. Com esse ponto OT, que está situado na ponta do externo, apareceu, desde a intervenção de agosto de Metatron, o impulso ligado à porta Kiristi. Eu falo da porta Kiristi, que está situada nas costas, onde se encontra o que se chamam as asas, simbolicamente, nota, entre as omoplatas, onde se encontra a porta posterior do coração, que comanda o pericárdio, ou seja, essa membrana que encerra, ainda, o coração carbonado e que o impede de liberar seu pleno potencial. Aí estão os 4 pontos que vocês têm, ao nível do coração, nota. AL, unidade, OD, Kiristi. Cada um desses pontos está em relação direta com o elemento. Isso é muito importante a compreender. OD, é claro, é a Terra, o triângulo da Terra, ao nível da cabeça. Mas, ao nível do corpo, está revertido, portanto, é o fogo. O ponto OD, que é aqui, nota, na ponta do externo, vai corresponder à revelação do elemento e do cavaleiro do fogo. OD é o fogo do coração, é aquele que consome o coração. É por aí que passa a espada de Miguel, quando a espada de Miguel, pelos místicos, vem perfurar o coração, pela frente, entre o coração e OD, para incendiar o coração à sua dimensão de luz supramental, ou seja, pôr o coração em estado de consumação de amor. Essa consumação de amor foi descrita pela maior parte dos místicos, em todas as tradições e em todos os povos. Se vocês olham, por exemplo, o Padre Pio, se vocês olham Santa Teresa, nota, Teresa Lisieux, se vocês olham Geno Galgani, eles exprimiram-se, aliás, sobre isso. Ou, se vocês olham, bem mais longe, São João da Cruz, se vocês olham Santa Teresa d'Ávila, se vocês olham os mestres de Advaita Vedanta, eles descreveram processos de consumação interior no fogo do amor. É Miguel que propicia isso, cercado de quem? Dos querubins, ou seja, dos Iota Kodesh. São os Iota Kodesh que se transformam em seu próprio corpo, que conferem o acesso ao que vocês chamam, hoje, o despertar, a transformação final, o acesso à existência. Há muitas coisas que são similares, nesse nível. É um fogo devorador, o que quer dizer que o coração não vai mais contentar-se em bater para fazer viver esse corpo. O coração vai tornar-se transfixado de amor, ele vai tornar-se um fogo irradiante. Isso explica que se representa, frequentemente, o Cristo, em sua versão gloriosa, e não crucificado, da Igreja, com um coração que emite raios. Essa irradiação do coração é o fogo do coração. É essa consumação de amor que descreveu, tanto Geno Galgani como o Padre Pio. Na França, houve Martha Robin e muitos outros. É a transfixação do coração, realizada pelo Arcanjo Miguel.
É o que, em minha vida, eu chamei Tiperet, a passagem da porta estreita, a passagem e o nascimento do Cristo interior. Então, um novo impulso foi dado. Esse impulso, ele não existia em meu tempo. Ele lhes é oferecido pela chegada da luz metatrônica. Isso foi a abertura e o impulso posterior, que foi dado ao nível do ponto Kiristi, nas costas, não é? Lembrem-se, Od é o fogo, nota, Od da ponta do externo. Ele é ligado ao ponto Od, que é exatamente ligado ao triângulo Od, NDR, da cabeça, cercado, eu os lembro, pelos pontos Kiristi e visão. Esse triângulo atrás da cabeça é ligado, e isso lhes foi dito, ao olho do guerreiro. Ele é ligado a tudo que dá a capacidade de ver atrás de si, de ver a 360 graus. É ligado à visão do coração. É ligado, também, ao elemento, ou Iota Kodesh, da terra. Aqui, vocês estão no fogo, nota, o triângulo AL, atração, repulsão, na frente da cabeça. Aqui, vocês estão na terra, nota, o triângulo Od, Kiristi, visão, atrás da cabeça. Aqui, vocês estão no fogo, nota, o ponto Od, na ponta do externo. Aqui, atrás, vocês estão na terra, nota, o ponto Kiristi, nas costas. Há um casal dinâmico, que foi chamado eixo AL, Od, que é o braço horizontal da cruz da redenção, entre o elemento fogo, nota, AL da cabeça, e o elemento terra, nota, Od da cabeça. O que é que vocês vão encontrar ao nível do corpo? Vocês vão encontrar esse mesmo eixo, que é sempre um eixo AL, Od, mas diferente, porque o ponto AL, aqui, ligado ao fogo, transformou-se em Od, nota, Od da ponta do externo, o que quer dizer que o triângulo de fogo da cabeça, AL, repulsão, atração, vem criar o pilar Od da ponta do externo. E o ponto Od, atrás, nota, Od, atrás da cabeça, ao nível do triângulo da terra, transformou-se no ponto Kiristi, nota, das costas. Nota, quer dizer que o triângulo da terra da cabeça, Od, visão, Kiristi, vem criar o pilar Kiristi das costas. Em seguida, há outro desenvolvimento que é ligado ao triângulo do ar. O triângulo do ar é situado à esquerda da cabeça. Ele é ligado a I, que é a vibração de Miguel, em parte. É o lugar do mistério. É o elemento ar. Retenham isso. Esse triângulo é inscrito entre o ponto clareza, o ponto Yin e qual ponto que está atrás da orelha. Unidade, o ponto portado pela estrela Gema Galgani. Esse triângulo do ar vem impactar-se onde? Sobre o chakra de enraizamento do espírito, ou seja, no ponto unidade, que não é mais a estrela unidade, mas que retoma o ponto unidade. Do mesmo modo que nas costas, entre as omoplatas, há o ponto Kiristi, a porta Kiristi, a porta posterior do coração, que foi aberta por Metatron e que dá, também, a transfixação do coração. O coração é transfixado por Miguel, à frente, e por Metatron, atrás, dando essas sensações, talvez, que alguns de vocês vivem, como calores e dores entre as omoplatas. Essa porta posterior é ligada ao triângulo da terra, nota, da cabeça. Kiristi quer dizer, vocês sabem, filho ardente do sol. E como por acaso, ele se encontra ao nível do triângulo da terra, nota, da cabeça, mas a terra transfigurada, a terra sacralizada, ou seja, a terra ascensionada. Kiristi é o agente de ascensão, decidida pela terra, em seu momento, e Kiristi é o agente final que lhes foi anunciado. O retorno da luz branca, a estrela que anuncia a estrela, que permite a um mecanismo ascensional desenrolar-se, tal como vocês o vivem nesse momento, e desde que eu lhes disse, ou seja, desde o fim de março, não é? É claro, nesse processo, eu repito, cada um tem seu próprio timing, não é? Então, há um último triângulo que é situado à direita. Há o triângulo da água, nota, da cabeça, que é ligado a Maria, que é ligado a Isis, nota, que é ligado aos pontos que são simétricos, ou seja, aqui, vocês têm precisão, e atrás, vocês têm qual ponto? Profundidade. Há, ao nível desse triângulo elementar da água, desta vez, uma conexão e um desenvolvimento que vai fazer-se, onde?
No chakra de enraizamento da alma, que é situado, eu os lembro, acima do seio direito, é do mesmo lado. E, entre vocês, há, talvez, quem tenha sentido as vibrações que existiam entre esse triângulo elementar da água e o ponto AL do peito, como havia o triângulo elementar do ar, do lado esquerdo, e o ponto unidade do peito. Esses pontos transfixiantes da cabeça foram chamados, pelo Arcanjo Miguel, porque corresponde a isso, e Kinuk, ou seja, aqui e agora, porque é a transfixação do tempo e a passagem a outro tempo, que está para além do confinamento. Se vocês observaram, também, o Senhor Metatron falou-lhes de Saturno. As esferas planetárias, a maior parte, não todas, estão, e estiveram, sob a influência de forças opostas à luz, ou seja, da luz desviada. Saturno era a casa daquele que se chamava, ele se chama, sempre, mas que se chamava, por vocês, porque ele não está mais aí, e Aldebaoth, ou seja, Yahvé, o diabo. O diabo é o mestre do tempo, Cronos, é aquele que os confinou nesse tempo. O aqui e agora dessa dimensão, na luz vibral, extraiu-os, cada um ao seu ritmo, da influência de Keter, e não Keter que era, eu os lembro, o triângulo que se chama Sefirótico Superior, que foi revertido porque, na partida, os três triângulos são de ponta para baixo. Keter teria devido estar ao nível de Daat, e há um pequeno maligno que reverteu o triângulo e que se pôs acima. É Saturno, o mestre do tempo. É Cronos, é Yahvé, é Yaldabaoth, é o diabo, se preferem, que os confinou num tempo ilusório, que os privou do acesso à multidimensionalidade, que é uma regra de vida em todas as dimensões, sem qualquer exceção, exceto a que foi chamada terceira dimensão dissociada. Portanto, há um trabalho realizado pelo Senhor Metatron, quando de sua segunda aproximação. Metatron emitiu as 5 novas frequências chamadas as chaves metatrônicas, Od, Er, In, Is, Al, ao final dos casamentos celestes. Exatamente após, ele revelou a cruz mutável. Em seguida, ele revelou a luz e imprimiu sua marca ao nível do ponto Kirist. Ele preparou o caminho para aquele que vem como um ladrão na noite, ou seja, a estrela que anuncia a estrela. Portanto, Od Kirist, ao nível do coração, é o braço vertical da cruz. Os pontos Cristo e Miguel, que estão nos chakras de enraizamento da alma e do espírito, que são permutáveis, eles podem reverter-se, é o braço horizontal do aqui e agora. Vocês veem desenhar-se, através do que eu lhes digo, eu espero, em todo caso, uma estratégia dessa manifestação da luz e da encarnação da luz, da qual havia sido privada essa dimensão. E tudo isso se desenrola em seu templo, em sua carne, em seu corpo e no corpo da terra. Eu lhes disse que o período da ascensão foi iniciado a partir de fim de março, início de abril. A cada vez, nós lhes dizemos que agora, é claro, porque os processos vibratórios ligados à conexão, ao que foi chamada a Merkaba interdimensional coletiva, realizada no ano passado, para a festa do Arcanjo, nota, Arcanjo Miguel, festa de Miguel, permite-lhes, a todos e a cada um sobre esta terra, e agora, independentemente, como lhes disseram, do período de 19 horas, religar-se a essa luz vibral. Religando-se a essa luz vibral, o eixo falsificado que foi retificado por intermédio das cruzes mutáveis, permitiu a revelação da luz e a chegada de Metatron pela porta posterior do coração. Atualmente, os 4 elementos, os 4 Oyota Kodesh, estão instalados. Eles estão instalados na cabeça, no coração. Eles estão instalados no cosmos, ao redor do Sol, prontos para acolher a Terra em sua nova dimensão. E a vocês também, na mesma ocasião. Então, é claro, nós dissemos, também, que a consciência é vibração. Um amigo insistiu muito nisso. A consciência é vibração porque, enquanto vocês não vivem a vibração, sua consciência não pode expandir-se. O que pode expandir-se, é claro, é o mental, são as emoções, é a luz luciferiana, mas, jamais, a expansão da consciência. A expansão da consciência, o acesso ao que foi chamado, por um amigo, a alegria, a serenidade, o samadhi, pouco importam os nomes que vocês deem, sempre foi ligado à ativação das coroas radiantes da cabeça e, sobretudo, do coração.
E, também, ao despertar do Kundalini. Tudo isso é religado, é claro. Então, agora, existe a possibilidade de fazer ressoar os Iota Kodesh, de fazer descer o supramental diretamente no coração. Há, também, a possibilidade de fazer descer a energia elementar transmutada, que corresponde ao triângulo do fogo, ao triângulo da terra, ao triângulo da água, ao triângulo do ar, presentes em sua cabeça como estruturas vibrais, porque a luz ali se acumulou mais do que em qualquer outro lugar, e transportar essa luz, que está presente nesses triângulos elementares, nos 4 pilares, não mais da cabeça, mas os 4 pilares do coração, ou seja, passar da triunidade, Maria Cristo Miguel, a ancoragem da coroa radiante do coração. Essa ancoragem da coroa radiante do coração, através dos 4 pilares, reproduz, ao idêntico, os 4 pilares da cabeça que vocês haviam chamado ética, integridade, aqui e agora. A mesma coisa vive-se, agora, no coração, e no fogo do amor, e no fogo da luz. Então, para isso explicarão a vocês como se faz descer a energia, por exemplo, do triângulo da água, nota, da cabeça, no ponto AL, nota, peito, à direita. Como se faz descer o triângulo de fogo, NDR, da cabeça, no ponto OT, NDR, ponta do externo. Como se faz descer o triângulo OT, NDR, triângulo da terra, da cabeça, no ponto Kiristi, e, enfim, como se faz descer o triângulo do ar, a vibração do Iota Kodesh do ar, diretamente, no ponto, a porta unidade. Isso permite, se querem, passar da triunidade ao quaternário, ou seja, ao 4. 3 em 1. Tudo isso vocês conhecem. É a triunidade. 4 em 1 é o que se vai chamar a conclusão da transmutação, o que quer dizer que, após ter revelado cruz mutável, da cabeça, após ter revelado a triunidade, ao nível dos pontos coração, unidade AL, agora, é questão de estabilizar, pelos triângulos elementares, ao nível dos 4 pontos do coração, importantes, os 4 pilares do coração. Os 4 pilares do coração vão, de algum modo, servir de pontos vibratórios para a ascensão. A porta OD, nota, OD da ponta do externo, que estava encerrado por Arimã e Lúcifer, os guardiões do limiar, permite-lhes aceder ao coração. O impulso da luz metatrônica, que restabelece a liberação das 5 frequências que ele havia dado, OD, ER, IN, IS, AL, permite dar o impulso à Terra, por seu triângulo da Terra, para estabelecê-los no coração, por intermédio dos 4 pilares que são OD, Kiristi, unidade AL. As 4 portas essenciais do templo interior, ao nível do coração, nota. Ou seja, esses 4 pontos situados no tórax. É claro, nós não podíamos falar disso antes, porque era necessária a ação de Metatron, ao nível da porta Kiristi. A porta Kiristi, vocês compreenderam, eu falei disso desde muito tempo, desde 2005, o que é, na Terra. É o cinturão de fogo do Pacífico, são os 22 vulcões, 23, se contado um que está exatamente ao lado, que deviam acender-se para permitir a ascensão da Terra. Todos esses vulcões despertaram, vocês sabem, no início do ano 2011. Eles estão, agora, quase todos, ativos, o que quer dizer que, efetivamente, o período da ascensão é vivido, nesse momento. Quando eu digo nesse momento é imediatamente. Mas há sinais. Maria voltou a falar deles. O som da terra, o som do céu, seu anúncio. Portanto, no limite, vocês podem não ocupar-se disso, mas ocupar-se, unicamente do que vocês vivem, em vocês. O fato de reunir, ao nível dessas 4 portas específicas, OD, Kiristi, unidade AL nota, situadas no tórax, permite-lhes, definitivamente, estabelecer-se, não na nova triunidade, já feito, mas nos novos pilares da nova fundação de sua nova dimensão de vida, qualquer que seja a dimensão em que vocês vão, ou seja, não são mais as fundações do primeiro chakra, são as fundações do chakra do coração.
É a transcendência dos mundos carbonados que faz com que haja uma ascensão para além dos mundos carbonados, chamados mundos silicados, mundos de luz, mundos triangulares, etc, etc. Vocês estão, agora, totalmente prontos, através dessa última coisa que eu tenho a honra de anunciar-lhes, para viver o mecanismo ascensional. Então, é claro, as estrelas que são implicadas nesse processo dos Iota Kodesh, da cabeça, e, portanto, das portas correspondentes, ao nível do peito, intervirão, eu penso. Aí estão os alguns elementos que prefiguram, um pouco, o que acontece sobre a Terra, e que começou a acontecer, desde o mês de agosto, mas que apenas pôde ser exprimido agora. Aí está o quadro geral do que eu tinha a dar-lhes. Então, eu lhes agradeço por terem me escutado. Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. Fiquem bem. Até já.